quem viu o meu vídeo dos piores jogos de luta, inclusive vejam aquele vídeo porque ele tá muito divertido, sabe que eu comentei naquele vídeo que eu sou muito gamer, se bem que acho que ninguém usa esse termo hoje em dia, termo gamer. Mas enfim, eu gosto bastante de jogar vários tipos de jogos, eu não me prendo a um tipo de jogo só. Seja jogos de corrida como Mario Kart ou Chaves Kart, sim, existe Chaves Kart. Jogos de luta como Street Fighter, Tekken, entre outros. Jogos de tiro como Counter-Strike, e Team Fortress 2, que inclusive joga em Team Fortress, é muito legal. Acho que até Left 4 Dead pode ser englobado entre esses jogos de tiro e etc. Mas existe um estilo de jogo que eu não comentei naquele vídeo, por causa que ele não é bem um estilo de jogo, é mais um tipo de jogo. São os jogos indie. Os jogos indies, de acordo com as informações do Google, é um videogame produzido por indivíduos ou pequenas equipes sem financiamento ou controle de grandes publicadoras, como Sony, Microsoft ou Electronic Arts. Então, resumidamente, jogos indies são jogos que são feitos por empresas pequenas, ou por até pessoas mesmo, uma pessoa só, como foi o caso de Doom. Eu gosto bastante de vários jogos indies, mas então decidi fazer esse vídeo que são os 6 melhores jogos indie que eu já joguei. Agora chega de enrolação, porque você já deve ficar horrorizados dessa enrolação. E falando em horrorizados, vamos pro 6º colocado. Five Nights at Freddy's. Ai, quem nunca viu nenhum vídeo de Five Nights at Freddy's em meados de 2014 até 2017, que era na época que o jogo era bom. Eu adoro Five Nights at Freddy's. Eu joguei quase todos. Eu digo quase porque eu não joguei o Security Breach e nem aquele Help Wanted. Eu não joguei nenhum desses. Mas fora isso eu joguei vários Five Nights at Freddy's. Meu favorito é o Sister Location. Eu adoro o estilo de gameplay daquele jogo. Mas enfim. Vamos lá. Five Nights at Freddy's, uma franquia de jogos de terror indie, onde você geralmente fica dentro de uma sala, que é um PNG, onde você tem que fechar as portas, olhar os animatrônicos, distrair eles, entre outras mecânicas. A cada jogo as mecânicas vão evoluindo, como por exemplo no primeiro jogo. Você tem as portas e a luz você tem as portas, tem a luz, etc. No 2 você tem a máscara e tem as ventilações. No 3 tem um sistema de barulho, que inclusive o 3 é um jogo de FNAF que ele é injustiçado e essa é a verdade. Mas enfim, por que Five Nights at Freddy's é tão bom? O estilo do jogo, ele é um estilo de jogo bem bonito, sabe? Você percebe que ele é bem bonitinho, sabe? Ele é uma modelagem simples, mas ele é bem bonitinho. Eu sei que é só uns PNG a tela, mas dá pra você ver que foi caprichado mesmo o estilo de, como é que eu posso dizer, de gráfico. Ele é um jogo com uma ambientação meio escura e macabra, sabe? Quase o jogo inteiro é bem escuro. Principalmente o primeiro jogo, que puta merda. A partir do Sister Location, o jogo começou a ficar diferente. Ou, na verdade, a partir do 4, o jogo começou a ficar mais diferente. Porque no 4, ao invés de nós ficarmos num escritório, nós ficamos dentro de um quarto, onde você tem camas, portas, armário e um quarto e um sonho e uma lanterna podre. Onde você tem que ficar olhando as portas, fechando elas, se você ouvir respiração e fazendo tal e tal coisa. Agora, o Sister Location, ele é um jogo de FNAF onde você passa por várias áreas do lugar onde você fica, que é uma fábrica de robôs, onde você vai andando por elevadores, tubulações, salas de animatronics, manutenção, entre vários lugares. É um jogo bem divertido. Só que a partir do 6, o jogo já podia ter acabado no 6, porque o 6 ele é bem fraquinho em gameplay, mas ele é meio divertido, porque ele é tipo um Tycoon de Five Nights at Freddy's. Seria tão maneiro se a gente tivesse um FNAF Tycoon, mas enfim. Só que daí a partir do 6 o jogo começou a ficar não tão divertido assim, sabe? Porque começou a ter algumas invenções de moda, não ficou tão divertido, FNAF, Pokémon GO de FNAF, e né. Por que o jogo ficou ruim? O jogo ficou ruim por causa que ele começou a se perder. O jogo era 5 noites, dentro de uma pizzaria, sobreviver aos animatronics, cada animatronic é uma maneira, tem o Freddy's, ponto. Só que começou a se perder, tipo, você tá na rua, ou você tá no complexo, ou você tá em tal coisa, tá não sei o que, se perdeu e começou a ficar ruim. Fora que a qualidade dos jogos começou a ficar degradante. O Security Breach, na semana de lançamento, ele já teve que ganhar um patch note, porque ele tava muito lagado na semana de... como é que fala? Na semana de lançamento dele. Então meio que, né, ele ficou ruim. Mas por sorte nós temos vários mods, que inclusive eu posso até fazer um vídeo jogando FNAF Doom com algum convidado ou algo assim, se vocês quiserem. Tá, enfim, FNAF, mesmo que eu falei que Five Nights at Freddy's seja um jogo bem bonito em questão de gráficos e etc, ele não tem lá da melhor qualidade gráfica, mesmo que os gráficos sejam até que bonitinhos, não é lá dos melhores. E existem jogos que são bem mais bonitos do que FNAF em questão de qualidade gráfica, seja pela simplicidade ou até mesmo pela variedade, ou pelo método mais diferente. E falando em métodos diferentes de gráficos, vamos pro próximo jogo, que é o 5º colocado. Cuphead. Quem aí nunca já arrancou os cabelos de raiva jogando Cuphead? O joguinzinho difícil e lazarento.
Cuphead é um jogo onde você controla Cuphead, Mugman e Cálice, dependendo se você tá jogando com ou sem a DLC, onde vocês têm que coletar almas de devedores, onde você aposta no cassino, só que o diabo fala que você tem que pegar as almas dos devedores porque você perdeu. O jogo tem um sistema de 3 ilhas, tecnicamente 4, onde cada ilha possui um total de 4 ou 5 chefes, dependendo da ilha onde você tá. Dependendo da ilha, vai mudando a dificuldade. A primeira sendo a mais fácil, a segunda a média, a terceira a difícil, e a quarta é a da DLC, que é um misto entre facilidade e dificuldade. Mas enfim, Cuphead é uma enorme boss rush, cada fase é um boss. E isso é o que torna um jogo diferencial, porque ele é um boss rush infinito praticamente. Tipo Punch-Out é um boss rush infinito praticamente. Cada personagem de Cuphead tem uma espécie de característica única. É um jogo com bastante variedade de personagens. E por isso que há o amor ao Cuphead, também pelo fato de eu amar esse jogo, eu vou falar todos os bosses desse jogo. Da primeira ilha nós começamos com os seguintes bosses. Root Pack. Root Pack é uma horta onde você enfrenta uma batata, que ela possui ataques de atirar terra e minhocas, a cebola, que ela causa uma chuva que as gotas dão dano, e a cenoura, que atira com ataques telecinéticos e cenouras voadoras. Guppy Legrand, uma espécie de gota gigantesca que meio que, uma espécie de gota que luta boxe. Ela começa a pular e depois dá um ataque de cabeçada, mas depois ela dá uma espécie de soco, onde esse soco dá muita vida. E ela vira uma lápide, que começa a te esmagar. Hildaberg, o boss mais difícil do primeiro mundo. Ela é um boss que nos mostra as fases de avião, referência provavelmente a Galaga ou o jogo do Aladdin. O Cuphead é cheio de referências. Ela é um boss de avião, então obviamente você tem que ficar controlando o avião e atirando nela. Ela atira furacões, solta bichos de ferro, atira risada, faz um monte de coisa. E ela tem também as suas formas de zodíaco. Ela pode se transformar num touro, que só fica rodeando a tela e dando chifrada, um sagitário, que atira flechas com estrelas, e os gêmeos, que atira uma bola que começa a girar, atirando um monte de coisa em volta. Depois nós temos Cagney Carnage. Cagney Carnage é uma flor, que ele atira sementes, ele atira sementes que spawnam outras plantas no mapa, atira sementes teleguiadas e uma pantufa. Depois ele se funde no chão e cria uma boss fight bem divertida, onde você tem que ficar meio que fazendo um jogo da velha pra poder ficar pulando sem tomar dano nas plantas. E pra finalizar, o último boss do primeiro mundo são os irmãos Rib and Croaks, 2 sapos lutadores de boxe. Eles têm ataques bem variados, por exemplo, o Croaks, o Rib, ele atira bolas de fogo e o Croaks atira mosquitos de fogo. Depois fica um em cada canto da tela, com o Croaks atirando bolas de energia e o Rib virando um ventilador. Depois eles viram um cassino, onde eles têm 3 tipos de ataque. O ataque do sapo, que vira um pandeiro que você tem que pular em cima. O ataque do tigre, que são umas bolas que você tem que ficar pulando por cima delas. E o ataque do boi, que solta um raio. Depois nós vamos pro segundo mundo, onde lá nós temos Bep the Clown, um palhaço bem legal. Ele é o meu boss favorito do jogo. Ele começa com uma montanha-russa, depois ele vira um negócio de balão que solta cachorros e passa uma montanha-russa. Depois ele vira um cavalo, e depois ele vira um carrossel. Tá, isso é meio confuso. Baroness Von Bonbon, a boss mais fácil do segundo mundo. Quer dizer, o mais fácil é o palhaço. A Baroness Von Bonbon, ela atira até 6 personagens na tela. Só que dependendo da ordem que você tá jogando, não vem 6, e sim só 3. Os 6 mini-bosses são quebra-queixo, máquina de chiclete, chocolate. Quebra-queixo, máquina de chiclete, chocolate, bolinho. Depois tem doce... E o doce de milho. São esses... na verdade eu falei só 5. O sexto, qual que é o sexto? E, na verdade, são 5. E o sexto é ela mesma, onde ela ativa a casa dela e começa a correr na sua direção. É um boss bem divertidinho até, um boss bem bonito. Jimmy the Great, o boss que fez o pai do JP Dragon falar palavrão em vídeo. Esse boss, ele claramente é um boss que quer tirar sua vontade de viver, porque meu pai amado, que chefezinho difícil. Mas, enfim... Ele solta alguns ataques mágicos, como espadas, vasos e gatos. Depois ele vira uma torre, onde você tem que bater na cara dele. Depois ele vira um sarcófago, onde ele começa a tirar olhos e fantasmas. Depois ele vira um Pinóquio e por fim ele vira um gigante. Wally Warman, o boss que me fez tiltar no Cuphead. Esse foi o único boss que eu tiltei. Ele é um passarinho onde ele fica voando e atirando ovos, atirando penas e atirando também balas, porque ele vira uma arma. Na verdade, um dedo. Depois vira um pica-pau pequenininho, onde ele atira arma laser, ele fica rodando ovos em volta dele, e depois ele fica numa cama de hospital.
Grimmetstick, o segundo boss mais difícil do jogo. Grimmetstick é um dragão, onde ele atira laser, bate com o rabo dele, atira bolas de fogo, depois ele estica a língua dele e faz tipo uma travessa de fogo, onde fica passando várias bolinhas, e depois ele vira uma hidra de 3 cabeças, que é facilmente a forma mais difícil dele. No terceiro mundo nós temos Honeybottoms, conhecida também como Abelha Rainha. Ela tira golpes mágicos, invoca seguranças, joga bombas, fica com a cabeça de ferro e depois ela vira um avião. Ela vira um avião. Captain Winebard, ou Barba Salgada. Um pirata, onde ele atira vários golpes. Ele atira tubarões, atira barril, atira coisa de lula e depois o barco dele ganha vida e atira Kamehameha. Ok. Wally Wermer, um rato veterano de guerra. Ele faz referência, obviamente, aos alemães da Segunda Guerra Mundial, que eu não vou falar o nome. Ele tem vários ataques cheios de bugigangas. Por exemplo, ele atira peças de carro, ele atira bombas de cereja, ele te atropela com o carrinho dele, atira foguete, atira bomba, e no final ele vira um gato robô gigante. Outro boss também desse jogo que eu acho muito divertido é a Calamaria, uma sereia, onde ela tira poderes de sereia, como peixes, eletricidade, jogar fantasmas, se petrificar, e depois ela vira uma medusa, uma sereia medusa. Que jogo brisado. Dr. Chaos Robot, o boss mais desgraçado desse jogo. Eu jogo Cuphead, mas só título de curiosidade. Eu jogo Cuphead desde a época que ele lançou, então eu jogo mais ou menos há uns 8 anos Cuphead. Desses 8 anos que eu jogo Cuphead, eu nunca passei dessa lata de extrato de tomate. Meu Deus, esse é o boss mais desgraçado do jogo. O Wally Wermer me fez tiltar. Agora o Dr. Chaos Robot me fez desistir de Cuphead. Eu fiquei depois que eu tentei zerar ele a primeira vez, eu desisti e fiquei um tempo sem jogar. Depois eu descobri como é que passava ele, não consegui, baixei save e derrotei os 2 bosses que faltavam. Cancel Stage Play, uma boss que é uma espécie de atriz dentro de um palco. Ela faz muito ataque. Ela joga rato, joga leque, joga beijo, depois ela vira anjo, depois ela vira demônio. Phantom Express, o antepenúltimo boss do jogo. É um trem fantasma, cujo nome ele tem criaturas monstruosas dentro dele. Por exemplo, na primeira luta você enfrenta um fantasma que atira olhos, e depois você enfrenta um esqueleto gigante, depois você enfrenta 2 pirulitos que atiram eletricidade, e no final, o próprio trem. King Dice, o penúltimo boss do jogo. King Dice, ele é o braço direito do demônio, que é o boss do jogo. Ele tem um sistema de boss bem interessante, eu diria. Ele não é um boss direto. Você tem que fazer o seguinte: você tem um dado com até 9 partes. Se você bater no dado 1, 2 ou 3, você desbloqueia. Como é que eu posso dizer? Você desbloqueia uma boss fight. Você vai fazendo do 1 até o 9 até você chegar no Dice. E então, quando você chega no Dice, ele começa a spamar a carta pra você morrer. Mas, enfim. Os mini-bosses do King Dice são... O boss de número 1 são bebidas, onde um atira olhos, o outro derrama no chão e o outro tira um raio. Uma ficha que fica se separando, que é o mais fácil entre eles. Um charuto, que você tem que ficar pulando de cinzeiro em cinzeiro, senão ele atira bola de fogo. Um dominó, que ele fica atirando bolinhas, fica fazendo pássaros, entre outras coisas. O quinto, que é o mago, que é o mais difícil entre eles, porque ele fica atirando esqueletos, fica atirando coisa de carta. O sexto é o cavalo, que é outro também muito difícil, porque ele fica atirando presente, fica atirando fantasma, entre outras coisas. O sétimo é uma bailarina, que ela fica pulando pelo mapa e girando e atirando bolinhas. O oitavo é o bola 8, que ele só fica atirando coisa de sinuca e também vomitando arco-íris. E o nono é o macaco, que é o último. O macaco você tem que fazer um jogo da memória, e cada vez que você acerta as ordens das cartas, ele atira uma coisa de música. Mas enfim, chegando no final você enfrenta o Dice, onde ele atira cartas e você tem que bater nas cartas de parry pra sobreviver. Ele é um boss que não é tão difícil assim, depois que você pega o jeito ele fica muito fácil. E pra finalizar, o último boss do jogo, Demônio. Os ataques que ele faz são ataques mágicos. Por exemplo, ele atira bolas, atira anéis de fogo, ele atira várias coisas. É facilmente um boss bem divertido.
A DLC do jogo eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu não curti muito a DLC, mas o jogo padrão é muito divertido. Cuphead é um jogo maravilhoso. A variedade das armas, a variedade de personagens, os bosses incríveis, as mecânicas. Cuphead é um jogo maravilhoso. Os gráficos nem se falam. Ele foi totalmente desenhado à mão, no estilo de desenho anos 50, tipo Mickey Mouse, sabe? O que dá um charme, uma personalidade pro jogo. Cuphead ganhou 2 prêmios na época que ele lançou. Prêmio de melhor indie de 2017 e prêmio de jogo mais difícil de 2017. Mas há uns anos atrás, um outro jogo indie tinha ganhado esse mesmo prêmio de jogo mais difícil, que é o 4º lugar. Hotline Miami. Puta que pariu. Eu tive pesadelos com Hotline Miami. O joguinho lazarento e difícil dos infernos é Hotline Miami. Vamos aos fatos. Hotline Miami é um jogo de tiro em câmera de cima. Ele é meio RPG, tá ligado? Onde você tem que matar pessoas dentro de uma sala. Depois que você matar todo mundo, você pode sair da sala. E você tem uma grande variedade de armas. Katanas, metralhadoras, facas, shotguns, várias armas. Socos também. E esse jogo tem um sistema de máscaras. Cada máscara é uma habilidade especial. Por exemplo, matar com um soco, ficar invisível, andar mais rápido, nenhum cachorro não te atacarem, você iniciar com uma faca, você dar um tiro em ninguém ir pra cima. É um jogo bem divertido. A história do jogo é que você é um assassino que entrou em coma porque você tomou um tiro na cabeça, então você começa a ter memórias do seu passado. Até que então um dia você mata o chefe da máfia russa achando que era ele que estava te infernizando com missões de vida ou morte. Mas enfim, Hotline Miami é um jogo muito divertido, mas muito difícil. Os gráficos dele são meio feinhos, por causa que ele é um jogo visto de câmera de cima, mas fora isso ele é um jogo extremamente legal. E eu tô falando do Hotline Miami 1, porque meu pai amado, o Hotline Miami 2, eu vou usar um termo que um amigo meu usou. Hotline Miami 1 é o tutorial pro Hotline Miami 2. E cara, que jogo dos infernos Hotline Miami 2. Eu joguei uma fase só. Uma fase. Hotline Miami 1 é um jogo bem divertido, ele é um jogo bem legal. Eu adoro Hotline Miami, principalmente pelo fato da história dele se passar toda como se fosse uma espécie de memória dele. Mas o foco de Hotline Miami não é muito bem a história, porque a história de Hotline Miami é bem, até que é legalzinha, vai. Mas agora, se tem um jogo que o ponto forte é a história, é o 3º lugar do nosso colocado. Undertale. Rapaz, eu vou te contar umas 2, 3 coisas. Muita gente vai tiltar comigo, falando: por que você colocou Undertale em 3º lugar? Por que você colocou em 3º lugar? Sendo que Undertale é o melhor jogo indie de todos os tempos. Galera, Undertale, vamos ser sinceros, já passou da época, mas é um jogo extremamente divertido. Undertale conta a história de Frisk, uma garota humana que caiu dentro do buraco do Monte Ebott, onde ela descobre que tem uma civilização de monstros morando lá embaixo. E ela descobre que os monstros estão lá embaixo por conta de uma guerra que teve há anos atrás. Os monstros perderam e foram banidos. Então, meio que, já sabemos. O jogo ele tem um sistema de RPG bem divertido. Os ataques é que você não pode bater nos inimigos, você só pode desviar e se você quiser matar eles. Mas é recomendado que se você quiser fazer o final canônico do jogo, você vai ter que ter piedade dos monstros, dos inimigos do jogo. Os bosses, o maior ponto forte de Undertale são os bosses. Cada boss de Undertale é um personagem incrivelmente icônico e carismático. Um exemplo é obviamente o Sans, que é o mascote do jogo. O Sans é um personagem que ele não é tão legal assim, mas ele é o mascote do jogo. E ele é um personagem bem carismático, eu diria. Ele é um meme ambulante, o Sans. Talvez por ele ser o boss mais difícil do jogo. Mas enfim, Undertale tem um sistema de gráficos muito bem bonitinho. A pixel art dele é bem feitinha, é bem legal a pixel art dele. Mas enfim, mesmo sendo simples, ela é bem bonita. Undertale ganhou Undertale até ganhou mod de versão colorida, caso você queira jogar o jogo numa versão colorida. E inclusive toda vez que eu vou jogar Undertale eu jogo sempre a versão colorida, eu não gosto da versão preto e branco. Mas enfim, uma coisa que nos dá uma coisa que eu amo de paixão em Undertale é as músicas. Undertale tem cada pedrada que eu vou te contar umas 2, 3 coisas. As músicas de Undertale são um fenômeno de tão incríveis. Meu pau amado, que músicas boas. Hopes and Dreams, Core, deixa eu pensar qual outra. Hopes and Dreams, Core, depois, deixa eu ver também outra música. Bonnie Trosley, que é a música tema do jogo. É incrível as músicas de Undertale. O sistema de kill, Undertale ele é um jogo interessante porque ele possui 3 finais. Os 3 finais são Pacifista, onde você não mata nenhum monstro. Pacifista é o final canônico do jogo, onde você não precisa matar nenhum monstro. E sim, tem diferença de bosses. No modo Pacifista você enfrenta Toriel, Papyrus, Undyne, Metaton X,
Muffet, e depois você enfrenta Azrael Dreemurr como boss final do jogo. Rota neutra. Na rota neutra você vai meio que diversificando entre matar e poupar, matar e poupar, matar e poupar. Você enfrenta. Agora você tem a adição de 2 bosses finais: Omega Flowey, que é o boss final, e Asgore, o penúltimo boss, que é o meu boss favorito do jogo. Não dá, o Asgore é a melhor boss fight do jogo. E por fim nós temos a Rota Genocida, onde você mata todos os monstros do jogo. A Rota Genocida é que é o salto, que é a coisa mais famosa desse jogo. Eu fiz só a Rota Genocida e a Pacifista, porque são as rotas que eu mais gostei de fazer. A Neutra eu não gosto muito, mas cara, a Rota Pacifista é a rota mais difícil do jogo. Você enfrenta 3 bosses extras: Undyne The Undying, Undyne só que com ataques mais rápidos e com ataques com mais variedade, e os ataques dela são aprimorados. Metaton Nell, o pior boss do jogo. Metaton Nell, ele é um boss que ele tem 2 ataques, e você tem que dar um dano nele pra ele morrer. Tanto que eu acho que tem até mods que melhoram... Tanto que eu acho que tem até mods que melhoram a boss fight contra o Metaton Nell. E por fim, Sans, o garoto propaganda do jogo, o mascote. Sans é o boss mais difícil do jogo, porque mesmo que ele tenha 1 de HP e 1 de dano, ele desvia de qualquer ataque que você fizer. Os ataques dele são muito rápidos e ele manda, por exemplo, um ataque, ele vai mandar 5 ataques de uma vez, por isso que ele dá muito dano, porque ele dá 1 de dano, mas causa vários ao mesmo tempo. Eu tentei passar do Sans e, cara, é um ultraje de difícil a luta contra o Sans. É um cúmulo, uma baixaria de tão difícil a luta contra o Sans. Mas enfim, Undertale muita gente reclama que Undertale não tem um Undertale 2 pela famosidade do jogo. Mas gente, vamos ser sinceros, Undertale não precisa de sequência. A história inteira do jogo já foi contada no primeiro jogo. Eu acho que o Toby Fox, que inclusive ele tá 100% certo nessa polêmica que tá tendo entre ele e a América Latina, ele sabia que se ele fizesse o Undertale 2 ia ficar horrível o Undertale 2. Mas, então, ele fez o seguinte: ele criou Deltarune, que é uma espécie de sequência espiritual de Undertale. E Deltarune não tá nessa lista, antes que vocês me perguntem. Mesmo que eu ame Deltarune, ele não tá nessa lista. Mas, enfim, Undertale é um jogo bem divertido e legal. Você adora ficar conhecendo mais sobre os personagens e etc. Mas uma coisa que me entristece um pouco em Undertale é a gameplay. A gameplay dele é muito chata e monótona, é um jogo muito lento na gameplay. Por exemplo, as batalhas contra os chefes você só tem que ficar desviando, e é muito fácil desviar dos ataques. Depois que você pega a manha, fica muito fácil. As lutas, você só tem um ataque só, que é o corte. Poderia ser um RPG muito mais legal de você fazer outros ataques. O sistema de RPG, o sistema de luta também. Eu vi que estão fazendo um projeto que é fazer um Undertale Plus, que é fazer um remake de Undertale 1. E cara, tá ficando incrível o Undertale Plus. Eu queria que a gameplay de Undertale fosse mais frenética, rápida e até meio sanguinária. Temos o segundo colocado, que vai dar gatilho em alguns inscritos velhos do canal. Ultra Kill, o segundo melhor jogo indie que eu já joguei. Na moral, eu não gostava muito de Ultra Kill quando eu conheci o jogo, mas depois que eu peguei pra jogar, cacetaralhos, que jogo incrivelmente incrível. É um jogo maravilhoso. Eu me arrependo de não ter gostado do jogo quando eu joguei da primeira vez. Mas depois que eu joguei de novo, cara, esse jogo ficou maravilhoso, cara. Esse jogo ficou incrível. É um jogo maravilhoso. Ultra Kill é um jogo de tiro onde você é V1, uma máquina que desce no inferno para pegar o sangue dos demônios, por conta da extinção dos humanos. Lá você descobre que Gabriel tá lá no inferno como juiz e que ele quer te caçar porque você tá matando os demônios. Você embarca por várias aventuras, enfrentando um clone seu, que é o V2, enfrentando outras máquinas, desafiando demônios. Você desafia até mesmo o próprio Imperador do Inferno, o Rei Minos, que é um dos Imperadores do Inferno. E cara, o Rei Minos é um boss muito divertido. Não chega a ser o melhor boss do jogo, porque o melhor boss do jogo é obviamente o Gabriel. Gabriel V2, pra ser mais específico, é o melhor boss do jogo. Mas enfim, vamos por partes, tá legal? A gameplay de Ultra Kill é uma gameplay bem frenética, rápida e enérgica, onde você tem 5 armas, ou é 4, eu não lembro, deixa eu ver. O pistola, shotgun, metralhadora, arma de raio e lança-foguetes. São 5 armas. Você pode dar 2 socos, o soco normal e o soco explosivo. Você pode puxar os inimigos para perto de você usando um gancho que você desbloqueia depois que você mata o V2 da segunda vez. Você também pode ter vários tipos de armas diferentes. Por exemplo, a pistola ela tem 3 variantes,
A Shotgun tem 3 variantes. Recomendo vocês verem por conta própria, tá legal? Porque o Ultra Kill é um jogo maravilhosamente lindo de se jogar. Os bosses desse jogo são bosses muito divertidos, sabe? Os bosses são difíceis, mas são muito divertidos. Inclusive, o Ultra Kill é um jogo extremamente difícil, diga-se de passagem. Os bosses são bem divertidos até de você se jogar. Os bosses são maravilhosamente maravilhosos. Os inimigos desse jogo também, o jogo tem uma variedade bem grande até de inimigos, onde tem os inimigos mais fraquinhos, que são aqueles verdes, tem depois os sem pele, que são também inimigos de boa, até eu diria que eles são meio de boinhas até, de passar, né? Não. Vamos também continuar falando de Ultra Kill. Personagens carismáticos, obviamente, o jogo tem que ter personagem carismático. Os cenários do jogo, as fases são incríveis. A ambientação desse jogo ela é toda tematizada de inferno. Mas você vê que as coisas que tem ali no cenário tem a ver com o inferno. Não é uma coisa, um inferno inventado, sabe? Não, é um inferno que parece que é um inferno mesmo, sabe? Ele é um jogo que ele é estranhamente delicioso de se jogar. Eu digo estranhamente delicioso de se jogar porque é realmente estranhamente delicioso de se jogar. E cara, Undertale não. E cara, Ultra Kill tem umas músicas tão incríveis, mas tão incríveis, que toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, escrevendo um roteiro de vídeo, eu tô escutando uma música de Ultra Kill. Na moral, a melhor música de Ultra Kill é Castlevine. Escutem Castlevine, é a melhor música de Ultra Kill. A música que tá tocando agora nessa parte é Versus, que é uma música de Ultra Kill que eu adoro, que é a música da primeira batalha contra o V2. E sim, as músicas de Ultra Kill são desse naipe pra frente. E meu pai amado. Ultra Kill é um jogo que ele é maravilhoso em todos os sentidos, ele é incrível. Gameplay boa, gráficos bonitos, mesmo que ele tenha uma estética de jogo de PlayStation 1, os gráficos são bem bonitos, mas enfim. Eu acho que Ultra Kill não é meu jogo indie favorito, ele quase se tornou meu jogo indie favorito, até eu começar a jogar o primeiro colocado, Hollow Knight, o melhor jogo indie de todos os tempos. Hollow Knight é um jogo plataforma estilo Rayman, eu diria. Não é estilo Super Mario, ele é estilo Rayman. Ele tem um sistema meio Dark Souls, onde você anda, bate, vai rolando, faz vários tipos de ataque. Você também magias e outros tipos de arma para você usar. O que deixa o jogo muito mais divertido com bastante variedade. Muita gente diz que Hollow Knight é o Cuphead de fase. E sim, ele é o Cuphead de fase, porque ele é difícil igual. Ultra Kill não. Hollow Knight é um jogo bem difícil. A dificuldade do jogo é uma coisa que meu pai é amado. As missões dele são meu Cristo. É uma missão mais difícil que a outra em Hollow Knight. Uma fase mais difícil que a outra. Os bosses não são muito carismáticos, mas eles são divertidos, pelo menos. A inovação deles. O Cavaleiro Falso, por exemplo, ele é um boss que ele não é nem um pouco carismático, mas ele é bem divertido de se lutar contra. Porque ele fica batendo com aquela coisa de machado dele. Machado não, com aquela massa de ferro dele. Eu fiz até um vídeo jogando Hollow Knight no meu canal principal. E se inscrevam lá, por sinal. A história de Hollow Knight é incrível. Eu não vou falar porque ela é muito comprida. Mas, resumindo, você tem que derrotar a Radiância, que tá meio que infectando as criaturas do mundo onde você vive Hollow Knight. E no final do jogo você enfrenta a Radiância. E, cara, a Radiância é um boss lindo. É um boss maravilhoso. Hollow Knight é um jogo maravilhoso. Hollow Knight é um jogo perfeito. Jogue Hollow Knight por sua conta própria. A ambientação do jogo, ele é o jogo com a melhor ambientação que eu já vi. É sério. Ele é o jogo com a melhor ambientação que eu já vi. Eu não estou zoando. A ambientação dele é maravilhosa. É uma ambientação mais dark, trevas, gothic style. Mas ele tem umas coisas de inseto também. Até uns cenários que não são tão góticos. Por exemplo, temos cenários de florestas, de vulcões. O que deixa o jogo extremamente divertido de se jogar, se amar, se deliciar. Se delicie com Hollow Knight, porque o jogo é maravilhoso. Bom, eu acho que eu já falei dos meus 6 jogos indies favoritos. Ou melhor, os melhores que eu já joguei. Eu posso até fazer um vídeo dos melhores jogos, no geral, que eu já joguei. Porque, são jogos que são muito legais de se jogar. Eu recomendaria bastante vocês a jogarem esses 6 jogos indie. Mas, enfim, esse foi o nosso vídeo dos 6 melhores jogos indie. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Eu sou o Cabra Nerdado ou Cabra Motorizada, se vocês preferirem. Adeus, tchau, falou e fui. Um beijo a todos.